Vamos orar para a gente começar? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Que o Teu Espírito Santo nos ajuda, Deus, a termos, ó Deus, um momento de aprendizado diante da Tua palavra. Oramos, ó Deus, nessa noite, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Conforme nós falamos na aula passada, boa noite a todos, né? Conforme nós falamos na aula passada, nós estamos na última semana, né, de Jesus Cristo, né, aqui na Terra. Então, nós começamos, né, na aula passada já falando sobre o domingo, né, quando ele entra na cidade, né, e a segunda, né, deixa eu voltar, que eu passei demais. Então, a segunda é a entrada triunfal, né, desculpa, no domingo, a entrada triunfal, né, quando ele é aclamado ali o rei dos judeus. Na segunda-feira, o marco é a purificação do templo, né, quando ele entra no templo e expulsa ali os cambistas, né? E na terça-feira, quando Jesus ele ali no templo, ele confronta os homens religiosos, né, da época, e ele exalta também ali a questão da oferta da viúva, e o sermão, né, que ele fala sobre o princípio das dores, né, que é o sermão que está lá em Mateus, que tem como intitulado o princípio das dores, né, que Jesus é o alerta que Jesus traz ali principalmente para os seus discípulos, né, acerca dos últimos acontecimentos, né, para que os homens estivessem alerta. Ele diz o seguinte: olha, vocês sabem discernir, né, quando vai chover, quando não vai chover, então vocês também precisam desse discernimento espiritual. Então, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, né, quando começar a ter peste, começar a ter terremoto, quando começar a acontecer todas essas coisas, né, estejam alertas, porque ainda não é o fim, mas é o princípio dele, né? Então, Jesus, ele traz esse alerta ali para os seus discípulos, né, que é intitulado ali como o princípio das dores, né? Mostrando exatamente os acontecimentos que antecederiam ao seu retorno, né? Então, isso serve de alerta, né? Servindo de alerta ali para os discípulos, mas também servindo de alerta hoje para a igreja, né? Porque guerra, né? Eu acho que hoje, basicamente, em todos os continentes aí tá tendo aí algum tipo de conflito, né? Ou, né, já em guerra, ou alguma coisa já assim, o pavio já quase estourando, né? Países querendo invadir o outro, essas questões aí de agora também com essa briga comercial, né? E terremoto, né? Todo dia a gente escuta uma notícia diferente acerca de terremoto, né? Pestes, né? Nós vivemos aí a Covid-19, que foi terrível, de lá para cá, né? Tem surgido cada vez mais outras, né? Pestes aí que são extremamente contagiosas, e tudo isso, né, é o anúncio de que Jesus está já para voltar para buscar a sua igreja, né? E aí serve para nós como esse alerta, né, de que nós precisamos estar vigilantes, como aquelas virgens prudentes, né, aguardando o noivo, mas com azeite reserva, né? Estando alerta, porque a qualquer momento, né, Jesus pode voltar e a gente precisa estar pronto para irmos, né, encontrar com ele ali nas nuvens, né? Mais adiante a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa volta de Jesus. E aí a gente entra então para a quarta-feira, quando o Sinédrio ele se reúne para planejar como é que eles iriam dar fim à pessoa de Jesus.
Por que o Sinédrio ali é formado ali por tanto fariseus quanto que era sacerdote, né, que eu já falei aqui, sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, né? Por que eles decidem matar Jesus, né? Porque, na realidade, Jesus estava confrontando os seus ensinos, né? E outra, Jesus estava se tornando muito popular. E a vida deles corria um risco, né? Primeiro porque é o seguinte, eles estavam debaixo de jugo romano, né? E mesmo estando debaixo de um jugo romano, né, aqueles homens, aqueles sacerdotes, né, eles tinham uma vida regalada. E os ensinos de Jesus começavam a comprometer isso, porque poderia haver uma rebelião, né? E sem falar que o seguinte, que Jesus quebrava as tradições. E isso deixou, né, essa classe bastante chateada, né? Porque como é que o cara se diz que é filho de Deus, né? Que é filho de Abraão, né? E não respeita a lei de Moisés. Então, lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26 vai falar exatamente sobre esse plano, né? Mateus capítulo 26 ou então Marcos capítulo 14 vai falar exatamente sobre esse plano. Diz assim o texto: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, os discursos que nós havíamos falado antes, né? Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, o versículo 3, né? Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, os homens então começam a pensar em como vão tirar a vida de Jesus, né? Só que eles não queriam fazer isso de forma visível, né? Eles queriam tramar algo, né, para prender Jesus sem que o povo se apercebesse disso, né? E aí o que acontece, né? Jesus ele vai lá para a casa de Simão, em Betânia, né? Ele vai lá para jantar com esse Simão. E nesse momento, né, Judas sai com o objetivo de trair Jesus. O que Judas faz? Judas, está lá no versículo 14, vai dizer exatamente o seguinte: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Então, o que acontece? Judas, ele também chateado, né? Por quê? Porque Judas foi um dos camaradas que foi repreendido por Jesus, né? Não somente por isso, né? Mas Judas, ele carregava a bolsa e diz o texto que ele era ladrão, né? Mas Judas, ele apesar de ser discípulo, apesar de estar vivendo ali com Jesus, o coração de Judas estava numa outra causa, né? E aí o que acontece? Jesus entra na casa de Simão e está ali jantando e entra uma mulher pecadora, né? E essa mulher pecadora começa a chorar aos pés de Jesus e ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? Ela seca, né, com seus cabelos, ela beija os pés de Jesus e depois ela pega um perfume, né, de um valor estimado e derrama sobre a cabeça ali de Jesus, né? E ali acontece duas coisas. Né, que Simão vai dizer exatamente o seguinte: esse camarada, eu acho que ele não é o Messias, porque é uma pecadora que está aos seus pés.
E aí Jesus vai contar aquela história, né? De, assim, duas pessoas deviam dinheiro. Um grande soma, o outro uma soma menor. Os dois foram perdoados. E aí Jesus pergunta para Simão, quem vai amar mais? E aí Simão vai dizer, olha, o que teve a sua maior dívida perdoada. E aí Jesus confronta Simão dizendo, olha, pois é, eu entrei aqui na sua casa, você não me recebeu direito, você não me deu água para lavar os pés, você não me abraçou, você não me beijou, e essa mulher, desde que eu entrei, ela não cessa de fazer isso, né? Por isso, né, a quem muito perdoa, né, muito ama. E aí, né, Judas, percebendo, porque Judas foi um dos camaradas que disse, para que tanto desperdício, né? Poderia pegar esse perfume e dar aos pobres, né, vender e pegar o dinheiro, dar aos pobres. E aí o texto é claro, né, dizendo o seguinte, que ele pensou nisso não porque ele tivesse interesse pelos pobres, mas porque ele era ladrão e aquilo custava, né, um bom dinheiro. E ali, naquele momento, depois daquela cena, Judas então sai e vai ter com os sacerdotes, perguntando exatamente o seguinte, o que eu ganho se eu entregar o Messias? E ali eles combinaram, então, 30 moedas de prata, e a partir daí ficou a critério de Judas como deveria entregar Jesus. Algo que ele vai fazer lá depois no Getsemane, porque era um lugar que Jesus sempre se retirava, era um lugar à noite, né? Era um lugar ermo, um lugar um pouco deserto, né? E Jesus sempre se retirava para ali com seus discípulos. Então, Judas combinou depois com os sacerdotes, né, ali com a guarda, de que no momento certo, Judas os levaria até lá, aquele lugar, e ali eles poderiam prender Jesus. Então, isso exatamente esse é o acontecimento da quarta-feira, né? Aí entra na quinta-feira, né? Jesus fala para os discípulos, olha, vocês vão entrar na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro, pergunta para esse homem que está carregando o cântaro, onde é que o mestre deve celebrar a Páscoa com os seus discípulos, né? E ali Jesus prepara tudo para essa despedida, né, com os seus discípulos, né? A Páscoa, na realidade, além da comemoração da Páscoa, mas também é o momento de despedida de Jesus com os seus discípulos, porque saindo dali, ele foi para o Getsemane, e no Getsemane ele é preso, né? E a partir daí, Jesus não tem mais contato físico com os seus discípulos, né? Mas aí o que acontece? Jesus lá na Páscoa, Jesus ele agora traz, né, os dois elementos principais, né, que é a representação, porque agora, né, essa Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos, ele celebra com o pão e com o vinho, né? E agora esses dois elementos, né, diferente lá da Páscoa celebrada lá com Moisés, lá no Egito, né, que o principal elemento era o cordeiro pascual, né, era o cordeiro que deveria, sem defeito, sem mancha, né, que era morto e tinha que ser compartilhado ali pela família. Jesus agora ele pega, né, o pão e ele apresenta o pão aos céus, né, e faz tudo isso ali diante dos seus discípulos para que os discípulos memorizassem, né, que aquele pão, né, logo depois, claro, os discípulos não tinham esse entendimento, mas que aquele pão logo depois representaria o seu corpo, né, que foi entregue por cada um por cada um, pela humanidade, né? E o sangue, né? Depois Jesus pegou o pão, partiu, deu aos discípulos, disse: olha, comais, isto é o meu corpo, né? Claro, é uma figura representativa, né? Apesar de que algumas religiões, né, que tem a transubstanciação, consubstanciação e o elemento representativo, né? Nós acreditamos, né, a maioria do povo evangélico, e principalmente dos batistas, né, e nós somos, né, a IBA né, ela segue, né, o Estatuto Batista, né,
Então, nós acreditamos na ceia como elemento de representatividade, né? Ou seja, o pão continua o pão, o vinho continua o vinho, né? Tem algumas outras igrejas que acreditam que depois que aquele pão e aquele vinho é consagrado, eles se tornam o corpo e o sangue de Jesus, né? Que a transubstanciação e a consubstanciação, né? Que aquele corpo, aquele pão e aquele vinho contêm partes, né? Do corpo de Jesus. Então, nós não acreditamos nisso, acreditamos apenas na figura representativa. O pão representa, né, Jesus, que foi ali naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado, né? E o sangue, que foi vertido ali para nos trazer o perdão e a salvação que Deus planejou para a humanidade, né? Então, Jesus pega o pão, divide ali com seus discípulos, logo depois Jesus pega, né, o vinho e diz, olha, esse é o meu sangue que é derramado por todos vocês, né? E aí tomai e bebei dele todos, e todos ali participam ali da ceia, né? E aí o que acontece, né? Nesse momento de ceia, é claro que a Bíblia ela fala disso aqui, né? Mas a ceia foi algo muito maior, né? Foi um momento um momento de muita intimidade e de ensinamento de Jesus com seus discípulos, porque foi na ceia quando Jesus ele vai lavar os pés de cada um dos seus discípulos, né? E ali Jesus ele faz questão de dar esse exemplo, né? Porque Pedro, num primeiro momento, Pedro recusa, né? Pedro sempre mais atirado, né? Pedro diz, não, tu não vai fazer isso. E aí Jesus diz assim, então, você não está compreendendo agora, mas se eu não fizer, você não tem parte comigo. Aí Pedro, mais uma vez, então lava o corpo todo. Aí Jesus, não, também não exagera, né, Pedro? Só o pé, né? Não vem também, não, né? Não abusa também não, né? Mas aí o que acontece? Jesus vai, lava os pés de cada um dos discípulos e depois Jesus diz o seguinte, olha, vocês todos me chamam de Senhor, mas eu nunca busquei ser servido por vocês, pelo contrário, eu sempre servi vocês, né? E agora eu estou dando o exemplo a vocês, porque é exatamente isso que eu quero que vocês também façam, né? Eu não estarei sempre com vocês, né? E aí Jesus dá aquela instrução aos discípulos dizendo o seguinte, olha, eu estou indo, eu vou, e é necessário que isso aconteça, porque se eu não for, o Espírito também não vem. Então é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Mas fiquem tranquilos, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês e, numa determinada época e num determinado tempo, já planejado pelo Pai, eu voltarei para buscar os meus. Mas, enquanto isso, eu deixo com vocês o meu Espírito. E aí, nesse momento, Jesus sopra sobre a vida dos discípulos e eles recebem o Espírito. Isso é importante. Porque as pessoas, alguns, né, que assim não são muito familiarizados com o texto bíblico, eles acham que o Espírito Santo só vem com o batismo, e o batismo com o sinal de línguas. Então, se a pessoa não fala em línguas, ela não tem o batismo e, consequentemente, ela não tem o Espírito. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O batismo é um revestimento de poder para um fim que não tem nada a ver com a pessoa ter o Espírito Santo, porque nós passamos a ser morada do Espírito Santo no momento da nossa conversão. Quando
acontece a conversão sincera e verdadeira, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Agora, esse revestimento de poder é para um fim específico, né? Que é exatamente cumprir o chamado, o ministério que Deus tem com a pessoa. Então, Jesus ali, né, nesse momento, Jesus sopra, né, sobre os discípulos e eles ali, né, recebem, né, o Espírito. Uma outra coisa também é interessante, que antes disso acontecer, é que quando Jesus diz, olha, eu estou aqui ceando com vocês, numa boa, né, legal estar aqui com vocês, né, só que é o seguinte, entre todos vocês aqui, um vai me trair. E aí começa, ué, o que é isso? E aí, essa cena está melhor explicitada no livro de João, né? Porque João, segundo o próprio autor, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus nesse momento. E Pedro faz sinal para ele para perguntar quem é, e aí, né? Revela aí quem é esse camarada, né? Tal. Mas em nenhum momento Jesus entregou, né? Jesus só disse o seguinte, né? Aquele que mete a mão comigo no prato, né? E quando ele pega o pão, o Judas também pegou, tal. E chegou um momento que Jesus falou para Judas, olha, que diz o texto, irmãos, e quando Judas participou da ceia, o diabo entrou no corpo dele. E é interessante, porque Paulo, lá na frente, vai falar sobre as pessoas que tomam a ceia sem discernir o corpo, né? Uma coisa bem interessante, porque... E aí, quando o diabo ali, né, assume o controle ali de João, Jesus diz assim para ele, olha, o que você está decidido a fazer, vai e faze com pressa, né? Só que os discípulos, ninguém entendeu nada, né? Estava todo mundo em festa ali, era Páscoa, né? Era um momento de comemoração, tal, tal, tal. Eles achavam que Jesus tinha falado para Judas ir comprar mais comida, ou então pegar dinheiro e dar para pobre, mas ninguém entendeu que, na realidade, Judas estava saindo dali possesso, né? Com o objetivo de entregar Jesus. E aí, né, continua ali Jesus com os discípulos, né, Judas sai, né, e Jesus continua ali com os discípulos, dá essas instruções, fala para eles exatamente sobre a necessidade, né, deles permanecerem unidos, permanecerem na cidade de Jerusalém, de não saírem, não se afastarem. E aí também, né, chega um momento em que Jesus vai ser mais explícito com eles. Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu vou ser preso e vão me matar, né? E aí, mas não se preocupem, vocês, cada um vai tomar o seu rumo, né, nesse primeiro momento, mas não se preocupe, porque eu vou juntá-los de novo, né? E aí Pedro, né, mais uma vez, Pedro toma a palavra e diz assim, olha, ainda que qualquer um desses aqui, ó, qualquer um desses aqui que está aqui em volta, aqui, ó, qualquer um deles pode te negar, eu não, jamais vou te negar, né? E aí Jesus fala para Pedro e disse, Pedro, pois é, Pedro, ó, Satanás pediu para te sacudir, para te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti. Mas tudo bem, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar que você vai negar que me conhece 3 vezes. E aí Pedro disse, você não me conhece. Claro que isso nunca vai acontecer. E aí Jesus diz, pois é, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. E aí, termina ali aquele momento de ceia, de festa, de comemoração. Jesus vai com os seus discípulos lá para o Getsemane, né? Aí, lá no Getsemane, Jesus fala para 3 deles, dizendo o seguinte, olha, venham mais próximos, cheguem mais próximos, orem comigo, me ajuda, porque o momento que eu estou para viver não é fácil,
e eu estou em grande aflição. E aí Jesus se retira para orar, só que está todo mundo cansado e todo mundo vai ali, se encosta e começa a dormir, né? E aí Jesus se retira e ali Jesus começa a orar dizendo, Pai, né, se possível, afasta de mim este cálice. E é interessante porque é a primeira vez que a gente vê na Bíblia Jesus, não a primeira, né, mas porque o que eu vou falar teve uma outra manifestação antes, né, que é o lado humano de Jesus, né? Na realidade não foi a primeira, mas a relatada é a segunda, né? Que a primeira vez foi lá quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né? E aí Jesus chora, né? Porque ali é a primeira manifestação ali do lado humano mesmo ali de Jesus, é quando Jesus chora diante daquele túmulo de Lázaro, né? A segunda vez é agora Jesus lá no Getsemane, quando Jesus diz, Pai, se possível for, afasta de mim. Porque Jesus começa a sentir o peso, né? Trevas, né? Começam a cercá-lo, né? E ali Jesus começa a sentir o peso, né, do pecado. Jesus começa a sentir, não que ele tenha pecado, né? Mas ele vai assumir o pecado da humanidade. Então Jesus começa a sentir essa carga, né? E aí Jesus começa assim como lá no deserto, né, em que o Espírito levou para ser tentado, e ali, né, diz o texto que ele esteve em meio a feras, nesse momento ali no Getsemane, Jesus começa a sentir, né, o poder das trevas ali sobre o seu corpo, né? E aí Jesus começa a se desesperar. Como homem, Jesus começa a se desesperar. E aí ele ora, né, com fervor, né, e ali ele se levanta, vai lá ver, procurar os discípulos, né, porque ele está em agonia, ele está em angústia, e aí os discípulos estão dormindo. Jesus acorda, gente, não é possível, é preciso que vocês orem comigo, eu quero que vocês vigiem comigo, né? Mas essa hora era de Jesus, não era dos discípulos, né? E Jesus volta novamente e começa, faz a mesma oração, né? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas, né, que não seja a minha vontade, mas a tua. E ali Jesus, ele vai se submetendo, né? Através da oração, ele vai se submetendo à vontade de Deus, dizendo o seguinte: eu sei que eu tenho que atravessar, né, um período muito difícil, mas, né, que seja feita a tua vontade, afinal de contas, eu vim para isso, né? E, e aí Jesus, depois de orar, depois de suar ali, gotas de sangue, Jesus se levanta e acorda os discípulos dizendo, olha, levante porque chegou a hora. E o domínio das trevas, né, vai, vai chegar, né? E logo chega Judas com a guarda, né, ali enviada pelos sacerdotes, né, para prender Jesus. E Judas tinha combinado exatamente de dar um beijo na pessoa de Jesus, e aí a pessoa que recebesse o beijo era essa que deveria ser presa, né? Foi esse o combinado. Judas vai, abraça Jesus e o beija, e Jesus diz, poxa, você, com um beijo, cara, tu me trai. E ali os soldados vêm, prendem Jesus. Tem aquele momento, né, de que os discípulos, né, querem defender Jesus, né? Um pega da espada e tenta, né, desferir um golpe, corta a orelha de um soldado. Mas Jesus diz o seguinte, gente, olha só, se eu clamasse ao Pai, se eu clamasse ao Pai, ele enviaria legiões de anjos para me guardar. Mas eu vim para isso. Então, guarda suas espadas. E ali Jesus, ele se rende, ele se entrega, ele é preso. E os discípulos abandonam Jesus ali no Getsemane, e Jesus é levado de madrugada para a casa do sumo sacerdote. E aí começa o julgamento de Jesus, né?
e uma coisa até mesmo irregular, porque o sinédrio não poderia se reunir de madrugada, né? Mas eles fazem tudo isso, né, às costas do povo, para que não houvesse uma revolta ali no meio de Jerusalém e isso despertasse o governo romano, né? Então Jesus ele é preso, vai lá para a casa do sumo sacerdote. Pedro acompanha de longe, né? E lá os homens começam a levantar falsos testemunhos, buscando uma acusação. Afinal de contas, eles queriam matar Jesus, mas matá-lo debaixo de que acusação? Não tinha como acusar Jesus. E aí começava, ele disse que se derrubar esse templo, ele constrói em 3 dias. Tá, mas isso é uma acusação digna de morte? Mas quando o sumo sacerdote pergunta, és tu o filho de Deus? Aí Jesus fala para o sumo sacerdote, você realmente você está olhando para ele, né? E aí o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz assim, olha, a gente não precisa mais de testemunha, é digno de morte. E agora é só esperar o pretório abrir, né, para levar Jesus a Pilatos, para que Pilatos desse então a condenação de morte, porque o judeu ele poderia condenar as pessoas a pagar, a ser chicoteada, a pagar penitência, uma série de outras coisas, mas morte, só o governador romano, só uma autoridade romana é que poderia julgar e determinar a morte de alguém ali no território. Mas durante esse interrogatório de Jesus, né, os soldados vestem Jesus, né, colocam uma coroa de espinho, né, e ficam ali fazendo chacota, né, ali com Jesus, né? Mas nesse cenário, Pedro ali próximo, observando, uma empregada chega, passa e diz assim, ué, eu já te vi com ele, eu acho que você é um deles. E aí Pedro, não sei nem quem é essa pessoa, né? E isso acontece como Jesus havia dito, né? E quando o galo canta, né, Jesus olha para Pedro e Pedro percebe o olhar de Jesus e ele foge daquele lugar. Arrependido. Por quê? Porque ele não foi homem o suficiente para garantir a sua própria palavra. E ele negou Jesus. E Pedro foge daquele lugar e vai chorar amargamente, né, por ter negado o mestre, né? Mas Jesus está preso, agora Jesus é levado a Pilatos e precisa, né, agora de um, como é que é? De um julgamento, né, de um veredito de que ele deveria morrer. Só que leva ele para Pilatos, e aí Pilatos começa a fazer perguntas a Jesus. E aí Pilatos viu que é o seguinte, esse camarada não fez nada para estar aqui. E essa é a parte interessante. Pilatos volta e fala o seguinte, eu não vejo crime, eu não vejo erro nesse homem. E Pilatos precisava dizer isso. Sabe por quê? Vamos lá, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Quando alguém levava uma oferta para o sacerdote examinava aquela oferta. Ao examinar a oferta, o sacerdote olhava, por exemplo, se fosse um bezerro, né, ou um bode, sei lá, uma cabra, o sacerdote examinava, né, aquele animal item por item. Após o exame, após aquela análise, o sacerdote dizia o seguinte, esse animal não há defeito nesse animal, ele está pronto para ser sacrificado. E aí, aquela pessoa que estava levando aquela oferta,
estendia a sua mão sobre aquele animal, como se estivesse fazendo uma transferência para aquele animal, e depois o sacerdote pegava aquele animal e sacrificava aquele animal. Então, o que Pilatos faz? Pilatos, ali, na realidade, ele está assumindo a função desse sacerdote, porque eles estão levando o cordeiro para ser sacrificado. Mas alguém tinha que atestar que aquele sacerdote estava pronto para o sacrifício. E quem é que faz isso? Quem faz isso é Pilatos. Porque Pilatos olha para Jesus e diz o seguinte: olha, não vejo erro algum, não vejo dolo algum, não vejo culpa alguma nesse homem. Então Pilatos estava exatamente fazendo a função do sacerdote, dizendo: o cordeiro está pronto para o sacrifício. Só que Pilatos, né, não é sumo sacerdote, Pilatos também nem sequer, né, eu acredito, ele nem deveria acreditar na religião judaica, né? Só que Pilatos percebeu que isso era uma trama. E aí Pilatos diz o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar açoitar Jesus e vou liberá-lo. E aí Pilatos entrega Jesus para ser açoitado, né? E aí os soldados fazem a festa, né? Colocam o manto, né? A coroa fica batendo, né? Com um caniço, né? Naquela coroa, né? Na cabeça de Jesus, chicotada para lá e para cá, né? Isso é bem retratado naquele filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo. E aí depois Pilatos traz Jesus, né? Na intenção de libertá-lo. E aí Pilatos diz o seguinte: olha, eu não posso sacrificar o rei de vocês. E aí os homens dizem o seguinte: nós só temos um rei, que é César. E aí eles deixaram Pilatos em xeque. Porque Pilatos tentou jogar com eles, dizendo o seguinte: olha, como é que eu vou matar o rei de vocês? E aí eles dizem: olha, nós só temos um rei que é César. E se esse está dizendo que é rei, então ele é inimigo de César. E se é inimigo de César, deve ser morto. E aí Pilatos ficou agora num xeque-mate. Porque se Pilatos solta Jesus, Pilatos seria acusado de complô contra César. Então, os judeus, eles tramam tudo direito, né? Mas aí Pilatos, numa última tentativa para salvar Jesus, Pilatos diz o seguinte: olha, como é de costume, eu vou soltar um preso que vocês desejarem. E aí Pilatos manda trazer o pior que eles têm, que é Barrabás. Mas na ideia de Pilatos, ele ia colocar assim, ele ia colocar de um lado Barrabás e ia colocar Jesus do outro lado. Na ideia de Pilatos, ninguém ia pedir Barrabás, porque não tinha como. Sabe, quando a gente está vivendo, por exemplo, um momento de eleição em que tem um candidato que é regular e um outro que é extremamente ruim, aí você imagina assim, cara, não tem como esse que é extremamente ruim ganhar, né? Esse regular, né? O povo vai votar no regular, não é possível, né? Mas aí o povo vai e vota no extremamente ruim, né? Foi exatamente o que aconteceu com Pilatos nesse tribunal. E aí Pilatos diz: ó, tá aqui Barrabás, tá aqui Jesus. A quem vocês escolhem? E aí os sacerdotes incitaram o povo. E aí eu volto a falar sobre a questão da multidão, né? Eles incitaram o povo a clamar e a pedir para que soltasse Barrabás.
E aí a multidão começa a cantar, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí Pilatos diz, cara, mas peraí, deixa eu fazer de novo aqui, vamos, vamos votar de novo, porque eu acho que vocês não entenderam. Aqui, Jesus, o rei de vocês, e Barrabás, o criminoso. E o povo gritou Barrabás. A Pilatos não restou nada mais a não ser dar a sentença de morte. E aí, então, Barrabás, né, anota ali a sentença de que Jesus deveria ser morto, pendurado num madeiro fora dos muros de Jerusalém. Né? E ali começa, então, né, aquela procissão de Jesus indo até o monte, né, fora da cidade de Jerusalém, carregando a sua própria cruz, né, para ali ser crucificado, uma vez que o povo solicitou isso. E Pilatos, restou Pilatos simplesmente o quê? Lavar as mãos e dizer, olha, desse sangue eu não tenho culpa. E aí, então, Pilatos entrega Jesus para ser sacrificado. E ali o povo vai acompanhando, né? Jesus carregando a cruz. E chega aquele momento lá em que Jesus é pendurado na cruz, de um lado, dois salteadores, né? Do lado, né? Dois salteadores, um de cada lado. E ali o povo começa a gritar, né? Ué, não salvou a muitos? Por que não salva a si mesmo? Desce da cruz, e aí a gente passa a crer em você, né? Na realidade, ainda que Jesus descesse daquela cruz, ninguém ia acreditar. Mas tudo isso precisava se cumprir, né? Aí o que acontece? Tem lá o caso lá dos dois ladrões na cruz, né? Um olha e diz assim, tu não é o tal aí, pô? Tu não é o cara? Pô, vamos lá, cara, desce dessa cruz aí e tira a gente também, pô. Aí o outro diz, cara, nem na morte, nem nessa hora, você deixa de ser, assim, você deixa de ser tão mal, né? Nós estamos aqui porque merecemos, ele não. Ele não fez nada para estar aqui. E aí ele volta para Jesus e diz, mestre, lembra de mim. E aí Jesus vai dizer, né, aquela frase, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que essa frase tem uma diferença na Bíblia do Testemunho de Jeová, né? A nossa é assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na Bíblia, o Testemunho de Jeová está escrito assim, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Porque para o Testemunho de Jeová, morreu, tem um nomezinho que agora eu não estou lembrando. Mas é como se fosse um descanso da alma, né? Ela fica inerte até a ressurreição, né? Nós não acreditamos nisso, né? Nós acreditamos que após a morte já se segue o juízo, né? Então o que acontece? Aí chega um momento lá, os soldados pegam a veste de Jesus, né? Faz sorteio ali, e Jesus está lá pendurado na cruz. E aí chega um momento que Jesus diz o seguinte, olha, tenho sede. E aí um soldado umedece, né, uma estopa, né, em vinagre e leva até ali os lábios de Jesus, mas ele recusa, né? E naquele momento Jesus faz a sua última oração dizendo, está consumado, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele expira. E ao expirar, diz a Bíblia, né, que há terremotos que
muitos túmulos são abertos e pessoas são ressuscitadas, né? E são vistas, né? E o véu, né, do templo, ele se rasga do alto a baixo. Esse momento da crucificação, ele é bem relatado em João, porque em João, né, vai falar também das mulheres que estavam ali vendo o sacrifício, vendo, né, Jesus ali na cruz, né? Quando Jesus olha para João, né, e fala para a própria mãe dele, né, mulher, eis aí o teu filho, né? Filho, eis aí a tua mãe, né? E desde aquele momento, né, João assume, né, a figura ali de Maria ali como sua mãe, né? Por isso, alguns estudiosos falam que José, que foi o pai de Jesus, né, ele morreu cedo. Alguns estudiosos defendem isso, né? Que Maria, ela teve outros filhos, sim, mas ela ficou viúva muito cedo, né? E até nesse cenário a gente só vai ver, né, depois do ministério de Jesus, a gente só vai ver os discípulos falando: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, nunca se referindo a José, né? Então, os estudiosos acreditam que José tenha falecido muito cedo, né? Mas aí o que acontece? Jesus, então, morre ali naquela cruz e isso era pela manhã da sexta-feira, né? E aí o que acontece? Já amanhã tarde, né? Depois das 18 horas da sexta-feira, começa o Shabat. Então, o corpo não poderia ficar naquela cruz. E aí o que é que o povo vai então falar com Pilatos? Olha, para que não entre o Shabat com os corpos pendurados na cruz, pediram autorização para quebrar as pernas, né, dos três que estavam lá na cruz, para que eles morressem logo, né? Porque quebrou a perna, então a sustentação ficava só nos braços e ia morrer por sufocamento, né? Porque chega um momento que não consegue mais respirar, né? E aí Pilatos autorizou. Quando os homens foram lá quebrar as pernas, né? Quebraram dos dois soldados, mas perceberam que Jesus já tinha morrido. E aí, só para confirmar, o cara pegou a lança, né, e furou o corpo de Jesus na lateral, saindo ali sangue e água, né? Mas Jesus já estava morto. E isso é muito interessante, né? Quando Jesus... Uma morte de cruz leva dias, irmãos. Uma morte de cruz levava dias, né? Era uma morte sufocante. Além disso, ainda tinha a questão dos animais, né? Das aves, né? Que ficavam ali, que os corvos, né? Que ia lá principalmente no olho, né? Para arrancar o olho e ia triturando ali, comendo a pessoa ainda viva, né? Mas é uma morte muito sofrida. Só que Jesus não precisou passar por nada disso. Por quê? Né? E isso é um pensamento meu, né? Eu até já preguei sobre isso, né? O sofrimento, ele tem um motivo, ele tem um propósito. Uma vez alcançado esse propósito, não há mais razão para o sofrimento, né? Foi o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus cumpriu, né, o papel ali, que era exatamente tudo aquilo que estava escrito acerca dele na cruz, quando ele cumpriu tudo isso, rapidamente, Jesus morreu. Ele inclinou a cabeça e morreu. Ou seja, Deus não deixou Jesus sofrendo à toa. E esse é um pensamento meu, irmão. Deus não deixa os seus filhos sofrendo à toa. O sofrimento, ele tem um propósito, ele tem uma razão. Mas uma vez que esse propósito foi alcançado, uma vez que essa razão foi atingida, irmão, não há mais motivo para permanecer em sofrimento. Deus não... Os ladrões continuaram vivos, Jesus não. Jesus morreu. E aí, José de Arimateia vai falar com Pilatos e pede o corpo de Jesus, né? E ali ele coloca
né, Jesus ali no túmulo que ele tinha cavado ali numa rocha, né, e coloca lá. Só que aí, mais uma vez, os fariseus vão lá falar com Pilatos, dizendo o seguinte: ó, aquele impostor, né, porque se ele fosse o Messias, ele não teria morrido. Aquele impostor, ele ficou pregando de que ele ia reviver. E aí, vamos fazer o seguinte: vamos colocar a guarda lá no sepulcro, porque se os discípulos forem lá e roubarem o corpo dele, aí vão se divulgar que ele ressuscitou. Aí o caldo vai entornar sobre a gente, né? Aí piorou. Aí, ou seja, vai ser pior do que qualquer coisa. E aí Pilatos, então, autoriza, né, uma guarda para ficar ali guardando o túmulo de Jesus. E aí Jesus é colocado ainda na sexta-feira dentro desse túmulo. E aí Jesus passa a sexta, né, o final da sexta, o sábado. Aí no domingo, de manhã cedo, as mulheres dizem o seguinte: vamos lá levar os perfumes, né? Que é a tradição, né? Vamos lá levar os perfumes para jogar sobre o corpo morto de Jesus. Só que no caminho elas iam pensando: mas e a pedra? Quem é que vai tirar? Só que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida e o corpo não estava mais lá dentro, né? E ali, né, elas têm a visão, né, do anjo dizendo o seguinte: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vão, anuncie aos seus discípulos que ele ressuscitou e que em breve os verá na Galileia. E aí, depois disso, Jesus vai aparecer, né, aos seus discípulos e dar as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo exatamente o seguinte: fiquem em Jerusalém, né, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os guardas, eles fugiram, né, o Everton? O guarda está perguntando aqui, e os guardas? Os guardas fugiram, porque, segundo o texto, houve um terremoto, né, e o sepulcro se abriu, e os guardas, com medo, fugiram daquele lugar. E aí, os sacerdotes compraram os guardas, mandando dizer que os guardas anunciassem que eles tinham dormido e os discípulos foram lá e roubaram, né? E se o governador quisesse matar os guardas por causa disso, eles protegeriam os guardas. Então, eles deram dinheiro para os guardas disseminarem falsas notícias, né? E aí Jesus aparece, né? Jesus fica aí cerca de 40 dias ainda no meio do povo ali, aparecendo em vários momentos para os discípulos, né? E até aqui, o que você perguntou, Everton, está aqui no domingo, né, que é a mentira dos sacerdotes. É exatamente sobre essa questão dos guardas, né? Mas aí o que acontece? Jesus, ele precisava fazer algumas coisas antes de subir. Procurar Pedro, né? Porque Pedro estava arrasado. Aquele cara que era cheio de si, aquele cara que nunca negaria, negou e não teve coragem, tal. Pedro estava, e aí Jesus vai lá falar com Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. E por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E aí, só que no Jesus ele pergunta, né, com o verbo ágabe, né? E Pedro responde com o verbo filéu, né? E aí, na segunda vez, Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Usando o verbo, né, o ágape, né, o amor perfeito. E Pedro responde exatamente com o filéu, né? Tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, Jesus rebaixa o nível, né? Vamos dizer assim. Jesus baixa o nível e pergunta para Pedro com o filéu: Pedro, tu me amas? E aí Pedro se entristece, porque ele sabe
que ele era falho, né? E aí Pedro, entristecido, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, tal, tal. E aí Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, na realidade, isso também é aquela quebra de maldição, né? Negou 3 vezes ele confessou que amava Jesus, né? E aí, o Jesus, então, ele sobe aos céus, mas antes disso, né, ainda tem o caso de Tomé, né? A questão ali, quando se falta uma reunião, né? Tomé faltou uma reunião em que Jesus estava presente. Olha que coisa, irmãos. Né? Depois da ressurreição, né, Jesus apareceu lá para os discípulos e Tomé não estava. E aí Tomé disse, não acredito nisso não, vocês estão falando aí é bobagem, não acredito não. Só acredito se eu vir e se eu colocar meu dedo lá dentro. E aí Jesus aparece uma segunda vez só para Tomé fazer isso, né? E aí depois Jesus diz o seguinte, Tomé, olha só, você está agora dizendo que crê porque você viu, mas bem-aventurado é aquele que, mesmo sem ver, né, crê. E o outro cenário também, ainda de aparição de Jesus, é lá com aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? 2 deles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, né? Estavam saindo daquele alvoroço, né? Só que qual foi a ordem de Jesus? Ficar em Jerusalém. E eles estavam saindo de Jerusalém. E aí Jesus vai ter com eles, caminha com eles, entra na aldeia com eles, ceia com eles. No momento da ceia, eles percebem que é Jesus e aí já não vê mais. E aí o que acontece? Imediatamente eles retornam para Jerusalém. Né? E por quê? Porque eles não podiam sair de Jerusalém. Né? E aí Jesus, então, ele sobe aos céus, né? E os discípulos ficam assim, vendo, né? Jesus subir, subir. E Jesus sobe e eles ficam lá, né? Aí um anjo chega, acorda aí, gente, né? Esse que você viu subir, ele vai descer, mas acorda aí, vai ficar olhando para o céu a vida toda. Tem muita coisa para vocês fazerem, né? Só que o seguinte, a ordem era ficar em Jerusalém, até que Dó seja revestido. Só que esse ficar em Jerusalém estava pegando fogo, irmãos. Né? Jerusalém não estava legal, não. Por isso que aqueles 2 estavam saindo, tal. Mas chegou um momento que Pedro falou o seguinte, gente, olha só, não sei o que vai acontecer, eu vou pescar. E aí 2 outros falaram a mesma coisa, eu vou também, já que você vai, eu vou também. E aí foram pescar, estão lá pescando, a noite toda não pegaram nada. Quando foi de manhã, Jesus está na praia lá e Jesus disse, o que vocês pegaram? Nada. Joga a rede do outro lado. Aí jogaram. Aí quando foram puxar a rede, perceberam que a rede estava cheia de peixe. Aí um dos discípulos disseram, é Jesus. Aí Pedro vai, né, mergulha na água, vai nadando até a praia. Quando chega na praia, já tem peixe ali sendo frito ali. Jesus já tinha preparado uma refeição para ele. E essa é a última aparição ali de Jesus ali para os apóstolos, né? E aí encerra, né, o ministério de Jesus, né, aqui na Terra, para começar, então, o ministério do Espírito Santo, né, e que é o assunto da próxima aula, né, que é o início da igreja, com a descida do Espírito Santo, Atos 2, né, é o assunto da nossa próxima aula, o início da igreja, né, e o ministério do Espírito Santo aqui na Terra. Amém, irmãos?